Graça e a paz, irmãos. Uma boa noite a todos, amém? Pode se assentar, por favor. Agradeço a Deus por estar aqui. Estive aqui há muitos anos atrás. E estar com o pastor Ailton, o nosso filho na fé Jairinho, e conhecer todo esse povo também de Deus aqui, que a gente ouve falar muito lá em Curitiba. E saber que Deus tem manifestado graça nesses cultos e trouxe você até aqui para ouvir a palavra dele, amém, irmãos? Meu nome é Sandro Leite, sou casado com a Kemily Leite, que está ali, e dentro dela está a Maria Fernanda Leite, que está chegando por esses dias. Nós temos 4 filhos e o Senhor tem nos dado grandes vitórias. Temos a Rebeca, temos a Ana Lígia e o Caleb. O Caleb é o meu primogênito. O Caleb é a minha imagem e a minha semelhança. É idêntico. A única coisa que tem é que ele é branco e eu sou marrom. Mas é um presente de Deus. Deus falou que eu teria ele quando eu tinha 15 anos de idade. E agora, aos 41, o Senhor tem nos dado. Amém, irmãos? E falar sobre fé é algo muito bom, irmãos, amém? E eu venho com uma palavra essa noite de trazer fundamentos da fé. E sei que estamos numa igreja que rompe em fé, amém? Mas no decorrer da nossa vida a gente acaba esquecendo a simplicidade da fé. E acabamos nos envolvendo com tantas outras coisas nas escrituras e a gente esquece que sem fé é impossível agradar a Deus. Então abra sua Bíblia aí comigo. O texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 13. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo de número 13. Você vai ver que é muito fácil viver e andar pela fé. Amém? 2 Coríntios 4, versículo de número 13. Quem achou, diga amém. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Amém? Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Amém? Irmãos, a palavra fé, ela tem um sinônimo que é crer. E através da fé, através do crer, e o crer eu gosto muito de definir, porque crer é um verbo. Eu creio, tu crê, ele crê, nós cremos, né? E o verbo crer, ele está submisso a uma ação. A fé, ela é subordinada a uma ação. E nós temos na Bíblia 2 tipos de fé, pelo menos: a fé vertical e a fé horizontal. A fé horizontal é a fé que o apóstolo Tiago fala, que essa fé horizontal, sem obras, ela é morta. Ele ainda diz que se alguém chegar com necessidade e eu simplesmente disser à pessoa: vá, que chegando na sua casa você vai ter o suprimento, essa fé é uma fé morta. Essa fé é uma fé vã, é uma fé inútil. Essa fé não tem poder nenhum diante de Deus. Essa fé não muda situações.
Essa fé na linha horizontal, quando alguém tem necessidade, nós devemos nos mover e ajudar essa pessoa na necessidade. A fé vertical, que é essa fé do Hebreus capítulo de número 11, que o nosso pastor leu agora há pouco. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. No versículo de número 6 do capítulo 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que se aproximem de Deus tenham fé. A fé é a certeza de que o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, está conosco. Então existe a fé para a salvação, que é a fé que moveu o teu coração através da palavra de Cristo, e você em algum momento da sua vida levantou sua mão, e você, pela palavra de Cristo, a fé foi gerada no teu ser, e você disse: eu acredito que Ele morreu e ressuscitou, e está prestes a vir me buscar. E essa fé para a salvação está em Romanos, no capítulo de número 10, onde, vamos lá, o apóstolo Paulo, ele dá uma descrição tão linda sobre isso, e a gente precisa passar por aqui. Nós vamos falar sobre a fé vertical, a fé horizontal, você já sabe, amém? A fé para a salvação, a fé como dom, a fé como operação de milagres, e a gente vai caminhando aqui. Em Romanos capítulo 10, versículo de número 9, diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Veja que o texto, ele diz que com a boca nós confessamos, e com o nosso coração nós cremos. O texto, ele deixa bem claro que a fé nasce no coração e é confirmada através da nossa fala. Não existe fé vertical, sobrenatural, do impossível, sem que você creia no coração e sem que você libere essa palavra. O mundo foi feito pela palavra de Deus liberada. Ele chega e vê a terra sem forma e vazia, banhada em trevas. O Espírito de Deus está pairando sobre a face das águas. E então Deus diz: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz, ela era boa. Primeiro ele fala, depois ele vê, amém? Primeiro se crê, depois você fala e vê. O texto diz que com a boca se confessa e com o coração se crê. O coração aqui não é esse músculo que bomba o sangue. O coração aqui não é a alma. O coração aqui é o espírito. O espírito humano que foi recriado no dia que você entregou a vida a Jesus e você então nasceu de novo. Amém? Nesse teu novo nascimento, o teu espírito que estava morto pelo pecado de Adão, e o teu espírito que foi recriado em Cristo Jesus, o segundo Adão, agora o teu espírito vivo, ele tem conexão com o Deus que também é espírito. E esse Deus que é espírito, que procura adoradores que adoram em espírito e em verdade, ele não consegue se relacionar conosco na alma, ele só consegue se relacionar conosco no espírito. É por isso que o texto que nós lemos, criei, por isso falei, diz que o espírito da fé, a fé também é espírito. A fé também age no coração, que é o espírito, amém? E no espírito humano, agora ligado ao Espírito de Deus,
a nossa fé não encontra mais barreira, a nossa fé não encontra mais dificuldade. E a primeira coisa que o novo nascimento nos dá é uma certeza que a orfandade foi embora e que a nossa filiação, ela é restaurada, porque nós nos tornamos filhos de Deus. E como filhos de Deus, é colocado em nós pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz nas cartas aos Romanos: o amor de Deus é derramado em nosso coração. Então, se éramos órfãos, se não tínhamos pai, mas ao aceitar Jesus, o Filho, agora temos um pai, e o amor de Deus é derramado em nosso coração, em nosso espírito, pelo Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. É gerado em nós uma convicção plena de sermos filhos amados de Deus. E quanto mais você se sentir amado por Deus, mais suprido pelo teu Pai você será. Quanto mais nos sentimos amados, menos o medo nos toca, a frustração nos alcança, o estresse nos domina. Quanto mais eu me sinto amado por Deus, mais eu entendo que o meu Pai, Ele é rico, e que o meu irmão mais velho se fez pobre para que nós fôssemos ricos, e que o meu irmão mais velho, Jesus, Ele me propicia todas as coisas que o Pai pode me liberar. Amém? É por isso que Paulo escreve aos Filipenses capítulo 4, versículo 19: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho amado. Então não existe e não pode existir uma linguagem de necessidade. Com Deus, Ele não entende a linguagem da necessidade, porque Ele já supriu todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Em Deus, quando vê eu e você dizendo o problema, Ele não entende. Deus não entende necessidade. Eu tenho que pagar uma conta, pai, eu estou com um problema de enfermidade. Ele não entende. Deus não entende isso, porque Ele já resolveu tudo em Cristo. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 32. Se Deus não poupou o seu único filho, olha lá, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Como? Então aí a gente começa a entender que a nossa fé, ela sofreu alguns impactos negativos, e esses impactos negativos roubaram de nós aquilo que nós já temos. Amém? A estratégia do diabo, ela nunca vai mudar, e ele nem precisa mudar, ele nem precisa ser criativo, porque a mesma coisa que ele aplicou no Éden, ele está aplicando até hoje, e vai aplicar sempre. Ele olhou para a mulher e disse: se você comer, você vai ser igual a Deus. Mas ela já era igual a Deus. Então hoje nós estamos caminhando dentro de uma linha de pensamento assim, que se você fizer, você vai ter, mas o texto diz que Ele já nos deu tudo. Ele diz que no texto que Ele já supriu tudo. Então, Sandro, o que eu tenho que fazer? Eu preciso levantar da cadeira e me apropriar daquilo que é meu por direito. Eu preciso possuir o que é meu por direito. E para eu possuir o que é meu por direito, eu preciso ter a consciência do que é que eu tenho, que é meu direito. Amém? Lá em Gálatas capítulo 4, todo o capítulo fala que se o herdeiro for menino, ele nada se difere do escravo.
Então, a dificuldade de nós conseguirmos possuir está se somos meninos ou se somos adultos espiritualmente, amém? Porque a partir do momento que houve um nascimento espiritual, é necessário que haja um crescimento espiritual. E o apóstolo Paulo diz que devemos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Ele não diz para crescermos no conhecimento e depois na graça, porque senão, se fosse assim, nós ficaríamos soberbos e o conhecimento sem graça deixa o homem arrogante. Mas a graça é antes do conhecimento, porque graça é favor imerecido. Então todo conhecimento que vem através da graça não me torna melhor do que ninguém, porque eu sei que é algo que eu não mereço. E nós estamos vivendo essa dispensação gloriosa chamada dispensação da graça. E essa dispensação do favor imerecido nos leva a entender que todas as riquezas de Deus estão disponíveis a qualquer um que me ouve hoje, através de Jesus Cristo, o seu Filho unigênito. Então, quando eu entro por meio de Jesus, eu acesso todas as coisas que Deus tem para nós. É por isso que em Hebreus capítulo de número 10, versículo 19, diz: tenhamos, pois, ousadia para entrar no santo dos santos pelo novo e vivo caminho, a saber, pelo sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então nós entramos pelo caminho, e o caminho é o próprio Jesus. E quando entramos pelo caminho, nós temos acesso ao santo dos santos, ao profundo do coração do Pai. E os tesouros do coração do Pai estão liberados através daquele que crê no Filho, amém? É por isso que Paulo, ainda na carta aos Romanos 10, versículo 10, ele continua dizendo, ele vai explicar o versículo 9. O versículo 9 diz que se com a boca nós confessarmos Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Pois com o coração se crê para a justiça. Irmãos, o espírito humano é o coração, amém? A nossa alma é sede de emoções. A nossa alma é mente, é vontade e é emoção. O nosso espírito tem conexão total com Deus, porque Deus também é espírito, amém? Quem está comigo diga amém. E é impressionante que o nosso espírito, ele é consciência, intuição e comunhão. Nisso consiste o nosso espírito. Nisso consiste. E o texto está dizendo que com a boca eu confesso e com o coração eu creio para a justiça. E essa justiça é o fundamento da nossa fé. Pois o justo viverá pela fé. É o texto base de toda a reforma religiosa e protestante. É o texto que queimou o coração de Martim Lutero, que estava num ambiente onde se fazia para ter. O coração dele se rompe numa fé tão impressionante, que começa então uma revolução da qual nós somos resultado hoje. E esse resultado da fé gerada no coração de Martim Lutero, ele alcançou os nossos dias, e hoje nós cremos em Jesus simplesmente pela fé. Nós não vimos ele morto e ressuscitado, mas pela fé, através do nosso espírito, nós conseguimos ver ele morto na sexta-feira, mas ressurreto domingo de manhã, com todo o poder sobre o céu e sobre a terra, amém, irmãos? Então, como que eu consigo fazer isso? É através do meu espírito, é através da minha imaginação. Então, quando diz com o coração se crê, se diz que com o espírito se imagina Jesus Cristo morto, levando sobre si todos os nossos pecados, todos os pecados,
Todos os pecados, desde Adão até o último homem que existir, estava sobre o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo naquele dia. E Ele vestiu os nossos pecados. Paulo diz que aquele que não tem pecado se fez pecado por nós, amém? E esse que não tem pecado nunca teve, nele está o atributo da impecabilidade, ele nunca pecou, nele não há fragmento algum de pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e nele nunca houve e haverá pecado. Esse Jesus Cristo que nós cremos, nós geramos uma imagem dele morto e dele ressuscitado. E isso é o que o texto do versículo 10 está dizendo, que nós então cremos para a justiça. Todo juízo de Deus e ira de Deus foi lançado sobre o corpo de Jesus na cruz. Em Isaías 53 diz que o Senhor Deus agradou em moer o Filho, o pecado da raça humana sobre o Filho. E o Filho que estava se fazendo pecado, agora Ele quer que você se faça justo, porque Ele colocou em você duas vestimentas: a vestimenta de salvação e a vestimenta de justiça. E essas vestimentas estão sobre nós, de salvação e de justiça. É como se essa camisa preta que eu estou usando, seja ela a vestimenta de salvação, e esse casaco, o vestimento de justiça, amém? Isso é uma fé que já está gerada no seu coração, você já consegue ver isso, e ao você conseguir ver isso, e você falar isso, o texto diz que você é salvo por intermédio deste sacrifício perfeito, amém? Agora, o que Jesus nos ensina, pastor Hilton? Jesus nos ensina que Ele veio para nos dar vida e vida em... A vida é um novo nascimento em Cristo Jesus, amém? Vida em abundância é o desfrutar da salvação que você recebeu ao crer em Jesus Cristo. Então eu não consigo entender algumas linguagens dos crentes hoje, porque se o texto está dizendo cri, por isso falei, se o texto está dizendo que Ele, em Jesus, nós temos todas as coisas, por que será que os crentes não conseguem desfrutar de uma vida abundante? Você já se perguntou? Por que será que eu não consigo viver uma vida abundante? Primeira coisa, é porque eu ainda não me sinto amado por Deus. Quanto mais eu me sinto amado por Deus, mais fácil fica para eu lidar com os problemas. Porque olha o que o texto diz: quem intentará contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Deus te justifica. A obra da justificação, a doutrina da justificação é preciosíssima, porque é o Deus, o justo juiz, olhando para mim e para você e dizendo: você aceitou meu filho? Sim, então você é justo. É simples. Só que se eu não me sinto amado, qualquer acusação me põe para baixo. Se eu não entendo que ninguém pode levantar o dedo contra mim, porque o único juiz e justo, Ele me defende, eu não consigo desfrutar da vida abundante. Mas hoje você vai passar a desfrutar de vida abundante. Vida abundante é se sentir amado, completo, pleno. Às vezes as pessoas estão procurando se sentir completa nos relacionamentos, no marido, na esposa, nos filhos, nas coisas. E as coisas não te completam, as coisas não te preenchem. É tão interessante que quando você encontra um crente hoje, você pergunta: aí, meu irmão, como é que você está? Rapaz, estou numa correria. Mas está fazendo o quê? Estou correndo atrás do prejuízo. Alguém já falou isso? Tem noção do que está falando? Cri, por isso falei. Se você crê que está correndo atrás do prejuízo, meu irmão, você vai viver no prejuízo. Você está entendendo como tem que reprogramar a tua mente?
Porque se você crer corretamente, você fala corretamente, você vive corretamente. Jesus é o nosso modelo de alguém que crê corretamente, que fala corretamente e vive corretamente. Ele está com os seus amigos, discípulos, e chega a notícia que o seu amigo chegado está doente, e ele está a 3 quilômetros da casa de Lázaro, é muito perto. Ele espera os dias passar, e aí ele diz assim: eu vou lá acordar o meu amigo. Os discípulos estão dizendo: mas espera aí, Lázaro adoeceu e ele morreu. Veja no capítulo 11 de João, eles não vão acordar, porque na linguagem de Jesus, Lázaro não está morto, porque o que nós chamamos de morte, para Jesus é sono. Para Jesus só tem duas mortes. É a primeira morte que ocorreu no jardim do Éden, quando o homem comeu do fruto, e a segunda morte, que é eterna. Isso que nós chamamos de morte, para Jesus é sono. O crente não morre, ele dorme, porque ele vai ser despertado no dia do arrebatamento da igreja. Amém? Nós estamos vendo irmãos dormindo em função do Covid. Não estão mortos, estão dormindo. O nosso Deus não é Deus dos mortos. Jesus disse aos saduceus: Deus não é Deus dos mortos, Ele é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eles estão vivos. Mas a mente contaminada pela falta de uma fé correta fez com que os discípulos ficassem insistindo que Lázaro estava morto. Então Jesus olhou e disse: tudo bem, eu vou lá ressuscitá-lo. Porque aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vai viver. Está entendendo, meu irmão? O crente em Jesus não morre. Então, se o crente em Jesus não morre, já é a segunda ideia para você viver uma vida abundante. É começar a crer corretamente, começar a entender o que Deus está fazendo aqui. Aleluia. Amém aí, irmãos? Então o crente está dizendo o seguinte: estou correndo atrás do prejuízo, mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu vou te explicar o que é isso. Buscar o reino dos céus é buscar que o próprio Cristo veio fazer. E o que é reino dos céus? O que é buscar o reino dos céus? O reino dos céus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Quem está entendendo, diga amém. A fé é Espírito, Deus fala com você no Espírito. E mais, o reino dos céus é alegria no Espírito. Então, se eu entendo que o meu espírito está recriado, eu nasci de novo, e o meu espírito ele está movido pela fé, que também é espírito, pela palavra de Deus, que é espírito, então agora, a partir de hoje, eu preciso falar coisas no espírito. Eu preciso falar e as coisas vão acontecer. Jesus disse: eu vou lá e vou ressuscitar Lázaro. E quando ele chega lá, está todo mundo completamente abalado, entristecido. Marta corre para ele e o acusa. Maria chega para ele, adora e reconhece que ele é poderoso para ressuscitar qualquer um dos mortos. Então ele diz: onde colocaram? E disseram: olha, ele está ali. Jesus olha e diz: removam a pedra. Haviam judeus, havia família, havia muita gente. Os discípulos, eu acredito que foram remover a pedra. E remover a pedra, irmão, é remover o pior obstáculo que existe no nosso relacionamento com Deus, que é a incredulidade. Se Deus falou, irmão, descansa, porque Ele é poderoso para fazer. E eu preciso crer que Ele é poderoso para fazer. Como que eu creio? Falando. Deus falou, está falado, amém. Eu creio, descanso, amém. Então eu estou vendo os irmãos meio confusos aqui em todo lugar. Cri, por isso falei. Jesus chega e diz: onde colocaram? Aí removem a pedra, e a pedra fala de todo o princípio da lei de Moisés. A pedra é removida,
e ele olha e diz: Lázaro, sai para fora. Onde Lázaro está? No túmulo? O corpo de Lázaro está ali. Onde Lázaro está? No paraíso, com Abraão, Isaac, Jacó e todos os homens, os patriarcas. E eu imagino que ele está ali conversando com um, com o outro, porque eles não estão mortos. E aí, peraí, eu conheço essa voz. Essa voz é do meu amigo Jesus. Abraão, não vai dar mais para a gente conversar, eu tenho que ir, Jesus está me chamando. Se ele dissesse: saiam para fora, todos que estavam lá sairiam para fora. Quando ele ressuscita domingo de manhã, Mateus capítulo 27, diz que com ele muitos mortos ressuscitaram também. Naquele momento em João, no capítulo 11, ele chama Lázaro, e Lázaro sai para fora. Ele primeiro disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, vai viver. Quando ele foi curar o cego, ele disse assim: eu sou a luz do mundo. E ele chegou para o cego e diz: o que queres? Quero ver. Então veja. Você está entendendo que ele segue o mesmo padrão do pai? O pai olhou e disse: haja luz, e houve luz. O filho chegava e dizia antes, e as coisas aconteciam. Nós estamos fazendo errado e vamos começar a fazer certo. Nós vamos falar e Deus vai executar segundo a sua palavra. É o que aconteceu com Elias, pastor Ailton. Ele chega num cenário, um cenário de idolatria, adorando Baal. E quando ele chega nesse cenário de idolatria a Baal, Deus não impulsiona ele. Elias tem o seu espírito ainda morto, porque Jesus não morreu e ressuscitou, então o espírito humano de Elias não está vivo. Ele chega e vê toda aquela cena de idolatria, e o que ele diz? Não vai chover segundo a minha, e não chove por 3 anos e meio. Mas imagine agora, irmão, que o Espírito de Deus não morava em Elias, mas o Espírito de Deus mora dentro de você agora. Se Elias, sem ter o Espírito Santo dentro dele, disse para não chover e não choveu, imagine eu e você que temos em nós o Espírito do Deus eterno habitando dentro de nós. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo de número 1, versículo de número 20. Olha o que a Bíblia diz. Você tem que mudar a tua crença. Creia, não é você que faz, é Jesus que faz. E fale. Amém. Olha lá. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está diga comigo, nele, em Deus está o sim. Agora segura. Por que quando alguém pergunta para você, você diz assim: o não eu já tenho? Você está me entendendo? Amanhã eu vou lá fazer uma entrevista. O não eu já tenho. Como? Se a Bíblia diz que você já tem o sim. Quem está me entendendo, diga amém. A Bíblia está dizendo: tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim. Portanto, é por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Tem uma outra tradução que diz assim, tantas quantas promessas de Deus, nele está o sim, e por intermédio de Jesus Cristo o amém. Amém. Há o poder no amém. Irmãos, em Deuteronômio capítulo de número 27, existe uma sequência de maldições,
E em todas as maldições, o povo de Israel diante do Monte Ebal está dizendo amém. Assim seja, nós concordamos. Se vocês não fizerem isso, virá tal maldição. Amém. Quando você vai para Deuteronômio 28, do versículo 1 ao 14, vem o texto dizendo: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e obedeceres todos os vossos mandamentos, eu te abençoarei. Você vai observar que não tem um amém. Veja o versículo 2: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, e se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não vai encontrar palavra amém. O povo fica calado, porque o povo sabe que é impossível ouvir a voz do Senhor atentamente e obedecer com todas as forças. Então eles se calam. Mas quando Jesus ele cumpre toda a lei, e ele ouve atentamente toda a palavra de Deus, Jesus Cristo possibilita que eu e você conquistemos todas as bênçãos descritas nesse capítulo. Então sim, em Cristo serei abençoado no campo, em Cristo serei abençoado onde eu colocar a planta do meu pé. Você é a bênção. Ele olha para Abraão e diz: Abraão, 99 anos, se tu uma bênção. Irmão, você é a bênção. Você é a resposta para essa cidade. Vamos falar de fé, estou encerrando. Falta 10 minutos naquele relógio, eu vou por ele. No meu falta 5. Amém? Então quando eu creio corretamente, eu falo corretamente. Amém? Lá na igreja, eu ensinei os irmãos: você crê, você tem que gerar uma imagem. O pastor Ailton disse que gerou uma imagem. Tinha um carro e Deus deu para ele outro carro. Não existe fé sem imagem. Existe um livro, pastor Poyang Cho, que teve no Brasil em 97, Congresso Mundial das Assembleias de Deus. A gente estava lá e ele pregou sobre fé. A fé tem que ser gerada pela palavra de Cristo. E no livro Quarta Dimensão ele ensina como usar a fé. Você tem que gerar a imagem. Quem está comigo, diga amém. Eu disse: irmão, vai no banco, põe o cartão de crédito lá, o teu cartão da caixa, digita a senha e vai ter dinheiro na tua conta. O que eu vou fazer, Sandro? Só gera a imagem e fala. É simples ou não é, irmãos? Só que a gente complica. A gente gosta de viver igual Abraão e Sara. Vamos dar um jeitinho, né? Crente não nasceu para usar cartão de crédito, irmão. Crente nasceu para usar cartão de débito. Pelo menos essa é a ideia da minha esposa. Amém? Vida abundante. E aí os irmãos foram no banco: pastor, 10 mil da minha conta. Outro. 5, eu fui lá. Quando chego lá, 8 mil. Essa semana, 5 mil. 5 mil. Você está entendendo? Quem está entendendo? Deus não sabe, escute o que eu estou dizendo. Deus não sabe dar pouca coisa ao filho. Ah, não, mas agora você está falando uma heresia terrível. Não. Se você for ler 2 Reis capítulo 3, o exército está quase morrendo de sede. Está ali Acabe e Josafá. Acabe pergunta: não tem nenhum profeta aqui? Não. Trazem Eliseu. Eliseu é sucessor de Elias. E Eliseu diz o seguinte:
Vocês não vão ver nuvem, não vão ver vento, não vão ouvir vento, mas amanhã vai ter água em abundância. Façam buracos no chão. Faça. Hoje, na nova aliança, o fazer é falar. Fizeram as covas. No dia seguinte, pela manhã, na hora da oferta. Escute o que eu estou falando, irmão. O milagre é na hora da oferta. Tem gente que não gosta de dizimar e ofertar, porque não entendeu nada. E isso também é só para quem tem gratidão. Porque quanto mais você se sente amado, mais grato e mais você oferta. É igual quando a gente fazia antigamente no bolo do aniversário. Corta o primeiro pedaço do bolo, você vai dar para quem você mais ama. Não é assim? Dizimar é a mesma coisa. Quando você tira o primeiro pedaço e você entrega para Deus, você está sendo grato àquele que te deu o bolo inteiro. Tem gente que acha que dízimo é coisa da lei, irmãos. Dízimo é coisa de Abraão. E Abraão é pai da fé e viveu 400 anos antes da lei. Você está entendendo? Diga amém. Aí você não dá para ter, ou para o devorador ser repreendido, o migrador, o cortador. Isso aí nem existe na nova aliança. Você faz porque ama, e quem ama faz com alegria. Eu não conheço esse Deus miserável. Eu desconheço a teologia da prosperidade e da miserabilidade. Eu só conheço a teologia verdadeira, que é o Evangelho da graça, onde tudo o que temos recebemos de graça direto da mão do Pai. Se coloque de pé aí, irmão. Você está me entendendo? Diga amém. Aí ele diz assim: façam covas, o Senhor vai mandar água em abundância, e isto é pouco aos olhos do Senhor. Eliseu diz: o Senhor entregará todos os vossos adversários nas vossas mãos. Eu não consigo entender esse Deus miserável. Eu consigo entender um Deus assim, que diz assim: ah, Josafá, você buscou a mim, ok. Não terás que se mover, não moverá sequer um músculo, não moverá uma espada, porque eu, Senhor, vou pelejar por você. Coloque os cantores na frente do exército, coloque eles para cantar. Por que eles têm que cantar na frente do exército? Porque o exército é o braço humano. O cântico é crer que o Senhor já nos deu a vitória sem movermos sequer uma espada. Mas isso é pouco aos olhos do Senhor. Eu vou conduzir vocês no vale, porque eu, o Senhor, sou o Deus da montanha, mas também sou o Deus do vale. Eu vou te conduzir lá no vale, e o vale é Vale de Beraca. Vale de Beraca é vale da bênção. E quando o povo de Israel, guiado pelos levitas, olharam e viram o vale estava cheio de corpos mortos. Porque quando o Senhor, Ele guerreia por nós, Ele nos dá muito mais do que uma vitória. Ele nos dá os despojos da vitória. 4 dias e 4 noites, pastor Ailton tirando os despojos. Ah, meu irmão, quem está entendendo aí, diga amém. Só quem entende vem para frente que eu preguei. Quero ver se você entendeu mesmo. Vem para frente. Você entendeu? Então vem para frente. Olha, a mulher tem um fluxo de sangue e ela está há 12 anos com a enfermidade. Gastou tudo que tinha. Mas um dia ela saiu do isolamento, porque ela tinha que ficar isolada igual um leproso. Saiu do isolamento porque Jesus passou perto da onde ela estava.
e a multidão concentrada em ver Jesus, e ela gerou uma imagem. Ela disse: se tão somente eu tocar na roupa dele, eu serei curada. Ela não precisou fazer coisa alguma senão acreditar na imagem gerada. E as pessoas não observaram que aquela mulher, segundo a lei desprezava ela como imunda. E ela vai fraca, se aproximando, gente empurrando, e quem sabe ela cai no chão, estende a mão e encosta lá na orla do vestido de Jesus, onde tinha a palavra escrita na orla do vestido dele, tinha textos bíblicos escritos. E quando ela encostou ali, imediatamente ela foi curada. Imediatamente foi estancada, irmão. Não existe enfermidade que Jesus não cura. Eu vou te falar ainda mais. Jesus não vai curar você, Jesus já curou você. Mas tem que ter base bíblica. Isaías vive 700 anos antes de Jesus. Concorda comigo? Mas é estranho que ele fala assim: e ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Eu e você somos inteligentes o suficiente para entender que o certo seria: e ele levará sobre si. Mas Isaías está dizendo: e ele levou sobre si. Apocalipse capítulo 13 versículo 8 responde: o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Se o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo e ele levou a enfermidade, irmão, comece a ver essa enfermidade indo embora, porque você está curado. Irmã, comece a olhar para o teu corpo e ver a juventude de Deus tomando o teu corpo de novo. Comece a dizer assim: eu sou saudável porque Jesus já me curou na cruz. Comece a aceitar a verdade de Deus e diga assim: eu tenho a saúde de Deus, eu tenho a saúde de Deus. Diga assim: o corpo de Jesus não tem enfermidade, o meu corpo também não tem, porque eu sou a igreja, o corpo de Cristo na terra. Se você é o corpo de Cristo na terra, feche os seus olhos e comece a dizer: obrigado, Jesus, pela cura que estou sentindo agora. Obrigado, Senhor, porque eu nunca mais vou estar quebrado na minha vida. Comece a dizer assim: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque as minhas finanças estão crescendo e aumentando. Eu estou saindo do vermelho e indo para o azul. Diga obrigado, obrigado, obrigado. Para que você tenha vida, o meu filho vai morrer. Você vai viver vida em abundância. Eu sei que aí atrás dessa máscara tem um sorriso. Você vai nos lugares e o que é que você vê? Sorria, você está sendo filmado. Você vai olhar para a plaquinha e vai dizer: sorria,
porque eu sou amado. E é muito amado. Você não vai mais esperar o amor na linha horizontal de ninguém, porque o Pai vai suprir você. Suprir. Amém? Posso ensinar a última lição da noite? Posso? Eu volto para o pastor já. Posso? Olha para mim. Nunca mais libere palavra negativa da boca. Que em Deus está o sim. Se Ele deu Jesus, como que Ele não pode te dar um emprego melhor? Você está entendendo? Se Ele deu Jesus, como que Ele não vai conseguir curar você? Você é o motivo de Jesus ter vindo para a terra e morrer. Isso é muito sério. Então sabe como é que eu ando? Sim. Lança para mim aqui, irmão, o último versículo. Posso? Último versículo? Olha que poderoso isso. Romanos 5, versículo 19. Olha o que é isso. Olha que Deus, como Deus vê você, irmão. Deus não vê você assim. Deus vê você reinando. Olha lá. Porque assim como pela desobediência de um homem, um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. Deixa eu ler nessa tradução. Eu não sei qual é a tradução ali, mas olha só. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte. Desculpa, versículo 17. Isso. Por isso que está estranho. Porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância do favor imerecido da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Olhe lá, a abundância da graça, o dom da justiça. Você é justo, você vai reinar em vida. Agora, como que eu fui constituído justo através da graça e não estou reinando? Você está entendendo? Como que alguém governa? O rei faz alguma coisa? Irmãos, rei faz? Não faz. Rei só fala. Você entendeu? Jesus é rei. Ele nunca fez. Ele só falou: enfermidade, deixa. Você foi constituído para reinar sobre enfermidades, sobre a miséria, sobre a morte, porque Jesus te constituiu rei, sacerdote, nação santa, povo adquirido, povo escolhido, comprado por bom, precioso sangue. Levante as suas mãos e fale assim: a partir de hoje, a partir de agora, eu vou reinar em vida e eu vou falar segundo a palavra de Deus diz. Diga comigo: eu nunca mais vou passar necessidade, porque se o meu Deus, Ele é rei e eu sou príncipe, e príncipe não passa necessidade. Levante a tua mão comigo e diga o seguinte: a partir de hoje, a minha despensa não ficará vazia, não vai faltar provisão na minha casa e aonde eu chegar. Levanta a tua mão aí, irmão. Levanta a tua mão aí, irmã, e comece a aplaudir ao Senhor Jesus aí bem forte, mais forte, mais, e diga: eu sou filho amado, eu sou filho amado, eu sou filho amado, eu sou filha amada, eu nasci para reinar em vida.
pode aplaudir o nome do Senhor com alegria.